Tudo bem, vamos retomar nosso trabalho então. Eu estou numerando os blocos até para você ir percebendo a sequência, como é que nós estamos fazendo. Esse é o bloco 2. Esse bloco eu começo fazendo referência aos temas que nós fizemos no bloco 1. No bloco 1 eu falei de alguns conceitos básicos do islamismo, já tratando de questões de atualidades também. Então eu vou começar com uma questãozinha aqui para você já perceber como é que isso aparece. É CESP, eu vou fazer FCC. Já sempre quero dizer isso para vocês. Em atualidades, não despreze questão de banca nenhuma, porque não existe uma tendência, é o assunto que está em voga. Então, olha lá, Alepo, a maior cidade da Síria, tem estado no noticiário internacional como um eixo do carrossel de terror que roda na região. Com turcos atacando curdos, tropas sírias e o Estado Islâmico, este atacando os curdos e tropas sírias atacando os turcos, os curdos e o Estado Islâmico, e ninguém se entendendo. Bom, vamos aí ver que isso aqui é um texto do Luiz Fernando Veríssimo, né, que tem a liberdade poética, que saiu em setembro de 2016. Geralmente a CESP faz isso, ela põe um texto e faz várias perguntas a respeito desse texto. Tendo o fragmento de texto apresentado como referência inicial, julgue o item a seguir a respeito do atual conflito na Síria. A gente vai ter, fica calmo, que um bloco só para falar da Síria. A Síria está situada no Oriente Médio, uma das mais tensas regiões do mundo contemporâneo. Certo ou errado? Certíssimo. Não só tensa, como uma região estratégica, uma região rica em petróleo, uma região que é passagem do Ocidente para o Oriente, uma região que tem uma história de conflito. Então, cuidado, porque essa é uma região que merece muita atenção de você aí. Mais umazinha. Também da CESP. Nenhuma outra questão da agenda global é mais suscetível à manipulação dos demagogos do que a questão dos refugiados e imigrantes. Nós, contra eles, é um unificador irresponsável e atemporal, usado ao longo da história para obscurecer nossa humanidade comum. A diferença agora é que, mais do que nunca, as pessoas estão em movimento, em uma época em que narrativas se espalham com enorme velocidade, e vemos uma crescente xenofobia que muitas vezes irrompe em violência. Esse era o Ban Ki-moon aí, que era o secretário-geral aí da ONU. Ele está fazendo uma denúncia contra a intolerância, né? É um texto exatamente muito pertinente a um tema que nós vamos tratar posteriormente, que é o tema dos refugiados que estão chegando na Europa. Então, vamos lá. Tendo o fragmento de texto precedente como referência inicial e considerando a dimensão nos dias atuais do problema por ele tratado, julgue o item seguinte. Na atualidade, entre os fatores que impelem milhares de pessoas a abandonarem seus países de origem em busca de abrigo em outros lugares, destacam-se perseguições políticas e religiosas, guerras civis, estruturas de poder opressivas e sofríveis condições materiais de sobrevivência. Certo ou errado? Certíssimo. Ninguém sai do seu país, ninguém quer abandonar o seu país porque vive numa harmonia. Eu estou muito bem aqui na praia de Ipanema e vou-me embora para morar na Europa para ser garçom e sofrer. Nada contra garçom, mas sofrer o preconceito que eles estão impondo. Então, o que acontece hoje no mundo é isso. Há elementos que expulsam os povos dos seus lugares, seus habitats, né? Os movimentos fundamentalistas que tudo querem subordinar à lei islâmica, Sharia ou Sharia, são muito ativos em vários países da África, do Oriente Médio e da Ásia. Eles tiveram a sua origem histórica. Esse eu vou olhar aqui um minutinho para você, porque mais ou menos é o tempo que você mata uma questão. Então, só para você ver, eu vou contar a partir de... Agora, eu vou deixar um minuto para você tentar resolver essa questão, para você ver quanto tempo é um minuto aí. Tá? Vou ficar quietinho, um minutinho só aqui, para você ler a questão. Dá uma lida. Eu gosto de fazer esse teste.
é um tempo para poder pensar, para fazer a questão. Um minutinho. Pronto, deu 1 minuto. Eu acredito que nesse 1 minuto você conseguiu resolver essa questão. Por que eu falo isso, faço esse teste logo no começo do curso aí com você? Porque eu acho fundamental você treinar esse tempo para questões que você vai ter mais dificuldade, raciocínio lógico, matemático, por exemplo. Os alunos revelam que precisam de mais tempo para resolver a questão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que jogar. Atualidades é uma aliada sua. Você tem que fazer as questões de atualidades rapidamente para sobrar tempo para as outras. Resposta a essa questão, letra B de bola, ok? Eles tiveram a sua origem histórica na expansão da civilização árabe durante a Idade Média, tanto a Ocidente como a Oriente. Mais uma questãozinha, estou colocando, eu sempre vou colocar, quando tem um bloco, um grupo de questões, tá? O islamismo, religião fundada por Maomé, é de grande importância na unidade árabe. Tem como fundamento... A resposta dessa aí não vai ser a B de bola, porque é culto dos santos, e Maomé sequer é representado, vocês lembram do episódio do Charlie Hebdo em Paris, porque o Maomé é uma figura tão sagrada para o mundo islâmico que ele não pode ser representado, tá? Então não vai ter culto de profeta, não é politeísta, é monoteísta, é Alá, o único Deus. Não há uma negação da vida pós-morte, inclusive ele até nas novelas falava, você vai arder nas mármores do inferno. Concepção de islamismo vinculado exclusivamente aos árabes, não, porque os egípcios não são árabes, os marroquinos não são árabes, então não é só do povo árabe. Árabe é povo, islâmico é religião. Então a resposta aí ao monoteísmo, influenciado do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. O Maomé tinha pai cristão e mãe judaica, por isso que ele tem aí essa influência do monoteísmo, que é a adoração de um Deus só. Muito bem, então, esse início de curso é para a gente fazer um aquecimento e deixar você, né, ciente de quais são os temas. Estamos começando já com uma bomba. Eu fiz de propósito, eu quero já alertá-los, até porque se você, dependendo da prova que você for prestar, você já vai olhando para esses assuntos que você deve olhar, deve estudar ao longo desse ano. Então sempre que eu olhar para isso eu tenho que olhar com esse olhar. Porque às vezes você vê um assunto, mas você não olha com um olhar crítico. E atualidades, o que a gente tenta fazer aqui é dizer, a partir de agora, toda vez que você for ler uma notícia, você vai ler com mais critério. É isso que eu quero que você faça. Muito bem. Existe um conflito no Oriente Médio, que é um conflito histórico, chamado Israel versus Palestina. Que conflito é esse? Esse conflito é um conflito de um povo judaico, que vive em Israel, contra um povo palestino, né, que é de origem islâmica, que vive na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Daqui a pouco eu mostro no mapa direitinho para você. Como é que a gente estuda esse conflito? Olha, ele não é a grande vedete do momento, sem dúvida nenhuma, é a guerra na Síria, é o Estado Islâmico. Esses são aqueles que realmente merecem aí a sua real atenção. Porém, este é um conflito histórico que vai influenciar muitos outros. Por quê? Porque para entender esse conflito é fundamental você conhecer um pouco de história das religiões. Então, como é que começa essa história? É a história do povo hebreu. O povo hebreu é aquele povo que vivia na Mesopotâmia e que Deus apareceu para Abraão e falou, Abraão, existe uma terra prometida, chama Canaã. Então, para lá você deve se dirigir. E lá vai Abraão com o seu povo para lá. Abraão, que era pai de Isaac, que era pai de Jacó, que teve 12 filhos, um deles foi vendido para o Egito, e na hora que ele é vendido para o Egito, esse povo hebreu abandona essa terra. É a primeira vez que eles saem de lá.
Vão para o Egito, são escravizados no Egito e voltam. Na volta tem que lutar contra os filisteus. Mas vencem os filisteus e ali se instalam novamente. Quem é que são essas pessoas? Moisés, depois Sansão e Dalila, o Davi, que foi o primeiro rei, e Davi depois que morre vira uma estrela e vai para o céu. Essa estrela hoje é a estrela que está na bandeira de Israel. E depois vem Salomão, que por volta do ano 1000 constrói um tal muro, um tal templo, que até aqui no Brasil o Bispo Edir reconstruiu no Brás, em São Paulo, tentando imitar o templo do Salomão lá, construído em Jerusalém, que era a cidade deles. O que aconteceu? Mais para frente, os hebreus acabaram aí sendo perseguidos pelos romanos. Houve uma época onde os romanos perseguiam os hebreus, e aí nesta perseguição, dentro dos hebreus, nasceu um outro grupo religioso que dizia assim, olha, chegou o Messias, chegou o Salvador, chegou aquele que não vai nos libertar. Quem era esse? Era Cristo. Pois bem, então Cristo veio com a libertar, e aqueles que passaram a acreditar que Cristo era o Messias deram origem ao cristianismo. Aqueles que não, continuaram praticando o judaísmo. No ano 70, o Império Romano, 70 depois de Cristo, destrói o Templo de Salomão. Sobra somente um muro. Este muro existe até hoje, é um muro que está lá em Israel, chamado de Muro das Lamentações. Muito bem. A partir daí, os judeus resolvem se espalhar, saem novamente de suas terras e vão se espalhar pela Europa. Durante a Idade Média, o que aconteceu? Houve uma expansão islâmica. E o islamismo, que eu mostrei para vocês no primeiro bloco, se expandiu e ocupou essas terras. E o povo que ficou morando ali se chamava palestino. Ocorre que essas terras eram desertas, paupérrimas, e os palestinos passaram a viver ali numa situação bastante precária. Vem a Idade Média e ocorre a chamada cruzada, tal, mas isso é um outro capítulo. Vamos avançar um pouco. Mais para frente chegou a acontecer o quê? A famosa Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial ocorreu o famoso Holocausto. O Holocausto é a morte de 6 milhões de judeus. Naquela altura do campeonato, a Alemanha nazista perseguia os judeus e muitos deles fugiam para Israel, tentando ficar ali escondidos. Bom, quando acabou aí esse episódio, o que aconteceu? A ONU foi criada em 1945 e a ONU decidiu construir um país. Ela pegou aquele território e falou, eu vou dividir este país entre os judeus que originalmente teriam tido acesso a essa terra lá atrás e vou dividir conjunto com os palestinos. O Estado de Israel fica nas mãos dos judeus e a faixa de Gaza e a Cisjordânia fica na mão dos palestinos. Bom, desde que isso aconteceu em 1947, até exatamente esse momento agora que eu estou falando com você, não existe paz na região. Tanto que, toma cuidado, eles podem perguntar assim, qual é o povo que mais produziu refugiados nas últimas décadas? O povo que mais produziu refugiados nas últimas décadas foi o povo palestino, por conta dessa briga com Israel. Israel recebe extrema ajuda internacional, principalmente dos Estados Unidos, recebe um grande apoio financeiro de países ricos, Israel se instala lá, sendo uma exceção na região. No primeiro bloco eu te mostrei que era um anel formado de islâmicos no mar Mediterrâneo. Este anel de islâmicos agora tinha uma ilhazinha de judaísmo ali no meio. Muito bem, os palestinos então, sendo perseguidos pelos judeus, acabam fugindo para a Europa principalmente, e até para o Brasil, mas eles não gostam de falar que são palestinos não, porque eles têm medo do preconceito. Então, nas últimas décadas, o povo que mais produziu refugiado é o povo palestino. Nos últimos anos, o povo que mais produziu refugiado é o povo sírio. Bom, depois da criação do Estado de Israel,
sucessivas guerras ocorreram na região. Logo em seguida, em 1948, em 1956, a Guerra do Canal do Suez, em 1967, a Guerra dos 6 Dias. Nessa guerra, Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que eram territórios dos palestinos. Israel falou, olha, a ONU tinha dado, mas eu vou pegar para mim. E, finalmente, a última guerra, em 73, a Guerra do Yom Kippur. A partir daí, o que aconteceu foi que os palestinos criaram a chamada OLP, liderada pelo Yasser Arafat, e os palestinos produziam ataques principalmente do Líbano. E ali que se intensificou o terrorismo pelos palestinos. Bom, como 89 é uma data muito importante, porque a gente tem em 89 o fim da Guerra Fria, toda a geopolítica mundial se modifica. E a modificação dessa geopolítica leva aí a que finalmente se fale em uma paz. Essa paz é assinada entre israelenses e palestinos em 1993. Esse é um chamado Acordo de Oslo. Ele foi negociado na Noruega, mas ele foi finalmente assinado na Casa Branca. Tem o primeiro-ministro de Israel apertando a mão do líder da OLP, Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, apertando a mão do Yasser Arafat e o Bill Clinton atrás. Bom, então vamos aqui para o próximo slide. Esse é o mapinha do que a gente chama aí de Israel versus Palestina, tá? Esta parte em verde, grudada na Jordânia, um pouco mais uma saliência que tem ali, é a Cisjordânia, não ao norte, não, é no meio de Israel. A pontinha, essa se chama Cisjordânia, a pontinha lá em cima do Egito, na fronteira com Israel, está lá, Gaza, é a chamada faixa de Gaza. Esses dois territórios foram entregues aos palestinos. E o problema é que nenhum desses palestinos aceitou essa divisão. Nem o israelense aceitava conviver com o palestino, nem tampouco muitos palestinos não aceitam conviver com israelenses. Os palestinos são muito pobres, os israelenses têm ajuda externa. Os palestinos são ajudados pelo Egito, pela Jordânia e pela Síria. São os países vizinhos aí a eles, tá? Bom, qual é a pergunta que nós temos que responder no tocante a atualidades? Como é que eu trato essa questão de atualidades aí para esse conflito? O que pode aparecer numa eventual prova? Bom, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: por que após a assinatura do Tratado de Paz em 1993, a paz não ocorreu na região? Então, eu numerei uma série de fatores para que porque sabe o que acontece? Amanhã ou depois, ou a qualquer momento, você vai receber uma notícia, houve um atentado terrorista de grande porte, matou 150 palestinos. Ou vice-versa, matou 150 israelenses. Israel revidou. Então, a qualquer momento você pode ter uma notícia, porque isso é assim, amortece, mas não acaba esse conflito. Primeiro ponto, primeiro impasse que prejudica a paz na região. Extremismos dos dois lados. Então, o que quer dizer isso, Diogo? Bom, primeira coisa, eu acho que eu já falei disso, eu sempre parto do pressuposto que toda religião e as pessoas que frequentam religiões, elas querem praticar o bem. Então, eu sempre digo para todos os meus alunos, olha, as religiões, na sua maioria, e os religiosos, na sua maioria, eles querem viver em harmonia. Então, cuidado com o preconceito para chegar a dizer assim, não, aquela religião, toda ela é radical, ela quer a guerra. Ou aquela outra é muito pacífica. Não é assim. Existem extremismos dos dois lados. Mas o homem-bomba está lá nos palestinos. Sim, mas o fogo, o armamento israelense, ele é infinitamente superior. Se os palestinos não utilizarem de táticas do terrorismo, não estou defendendo, eles jamais conseguirão enfrentar Israel. Israel tem bomba atômica.
Bomba atômica, né? Então, a chamada intifada, que é a luta de pedras que os palestinos cometem, é a luta com que eles podem. Mas, repito, eu sempre gosto de contar como é que a gente vira um radical? Como é que eu viro extremista? Basta você imaginar que você está passeando, você, sua esposa, sua mãe, sua filha, né? E explode um carro-bomba. Morre sua esposa, sua filha, sua mãe. A tendência que você, a qualquer momento, vire um extremista é muito grande. Porque ali existe essa pendenga, né? A qualquer momento, viver em Israel, viver em Jerusalém, viver na Cisjordânia, é correr um risco de que a qualquer momento uma bomba pode explodir. Mas isso é feito por quem? 10% dos religiosos. Não são todos. É isso que eu quero que você perceba. Então, é uma minoria que provoca e acirra esse conflito. Então, esse seria o primeiro elemento que eu acho que deve ser um elemento geral para você pensar por que é que existe o conflito até hoje. Segundo ponto, o Muro da Cisjordânia. Outra coisa para 2017, acho que é pensar nos tais muros. Esses tais muros estão sendo muito falados depois que o Donald Trump, olha lá, revistinha de atualidades, foi eleito e ele diz que já deu declarações que vai começar a fazer o tal muro que separa os Estados Unidos do México para evitar a entrada de imigrantes. O muro é o sinônimo da intolerância. Existiram muros na história, como a Muralha da China, como o Muro de Berlim, mas existem muros hoje que representam exatamente essa não aceitação do outro, o que leva o outro a pensar, sim, claramente, em por que respeitar aquele que não aceita. Por exemplo, nós sabemos que a Hungria, que a Macedônia, vem produzindo muros para evitar a entrada de imigrantes. Hoje já existem acordos na Europa que falam que chegou imigrante e vai voltar, né? Mas ainda assim eles constroem um muro da não aceitação. E existe o muro, como eu falei, dos Estados Unidos em relação ao México. Mas existe o muro que está sendo construído por Israel para separar a Cisjordânia todinha dela. Eu vou voltar no mapa aqui para você olhar. Olha lá, a Cisjordânia, né, que é aquele verde saliente no meio de Israel, o verde melhor, que começa por West ali. Esse verde mais escuro no meio de Israel, começando por West, é aí a Cisjordânia. Eles estão construindo um muro de centenas de quilômetros para separar o povo da Cisjordânia e os palestinos de Israel. A faixa de Gaza já é totalmente separada. Essa é mais curta. Essa eles cercaram como se fosse aí uma fazenda. E só entra ali quem eles querem. Tá? Então, este muro é a intolerância. Jerusalém. Jerusalém é reivindicada como capital, tanto pelos palestinos como por Israel. Os palestinos formam um país chamado Autoridade Nacional Palestina. Capital, eu quero que seja em Jerusalém. Israel é um estado que quer que seja capital, Jerusalém. Jerusalém hoje está dividida ao meio. Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. A oriental na mão dos palestinos e a ocidental na mão dos israelenses. Quem nasce em Jerusalém hoje, sabe qual é o passaporte que ele tem? De Israel ou dos palestinos? Somente o passaporte de Jerusalém. A ONU acredita que quem nasce em Jerusalém não pertence nem a Israel, nem a Palestina, pertence a Jerusalém. Então eles têm um passaporte especial. Veja que confusão, né? E essa cidade é uma cidade sagrada para católicos, porque ele está o Santo Sepulcro. É uma cidade sagrada para os judeus, porque ele está o Muro das Lamentações. É uma cidade sagrada para os islâmicos, porque eles acreditam que Maomé ressuscitou ali. Portanto, a disputa por Jerusalém é uma disputa muito complexa, que envolve religiões monoteístas que nasceram ali. Qual o fim disso, também não posso dizer. Eu não sei, não posso avisar, não tenho como adivinhar. Gaza controla Hamas.
Gaza controlada pelo Hamas, desculpa. O que é isso? Como eu já falei, existe a faixa de Gaza, vou voltar para você ver bem no mapa aí. A faixa de Gaza é aquele verdinho vizinho do Egito e a Cisjordânia. Hoje, se você está na faixa de Gaza e quer atravessar Israel para ir até a Cisjordânia, você pode? Não, você não pode, é proibido. Na Cisjordânia, que é mais pacífica, existe um partido chamado Al-Fatah. O Al-Fatah, ele deseja negociar a paz. O Hamas, que controla aquela tripinha ali chamada Gaza, esse não. Esse fala, eu não aceito Israel. Eu posso dizer que o Hamas é um grupo extremista radical contra Israel? Posso. E posso dizer que ao norte de Israel existe o Líbano, né? Lá em cima, perto da Síria, que tem um grupo radical que também não suporta Israel, porque foi atacado Israel, que é o Hezbollah. E a Síria, que também foi atacada por Israel, também não suporta Israel e é amiga do Hamas. Então, há toda uma conexão. Sai a arma da Síria, vai para o Hezbollah no Líbano e chega até o Hamas. Tudo por meio de contrabando. O que Israel fala? Eu só vou negociar a paz definitiva da região quando eu conseguir retirar o Hamas da faixa de Gaza. Enquanto o Hamas estiver lá, esse grupo radical, eu não negocio a paz. Então, há uma confusão, porque, por exemplo, na faixa de Gaza, lá só entra aquilo que Israel deixa. Então, só vai ter o leite que Israel deixar, a gasolina que Israel deixar. Há pouco tempo, né, um navio da Noruega e outro navio da Turquia tentaram levar suprimento básico para a população da faixa de Gaza. Israel bombardeou e não permitiu que eles chegassem lá. Então, mas ao mesmo tempo, existe ali cerca de 1 milhão e meio de pessoas. Israel não pode exterminar esse número de pessoas e tomar conta da faixa de Gaza, não tem sentido. Então, ela vai ter que conviver ou enfraquecer o Hamas, porque eles não se encontram, tá? Então, voltando para o nosso slide, por que não há paz na região? Por fim, assentamentos continuam sendo construídos. Eu chamo de assentamento, para ficar fácil, como conjuntos habitáveis do tipo Minha Casa Minha Vida. Não é na faixa de Gaza, mas sim na Cisjordânia. O que Israel tem feito? Israel tem construído esses assentamentos na Cisjordânia para dizer o quê? A Cisjordânia não deve ser somente habitada por palestinos e nem deve se constituir num governo autônomo de Israel. Por quê? Porque lá está cheio de israelense. Ela faz isso para dizer ao mundo que não podia nascer um Estado, porque Israel não reconhece a Autoridade Nacional Palestina como Estado, os Estados Unidos não reconhecem, mas o Brasil reconhece. A ONU já condenou essa atitude de Israel de continuar povoando a Cisjordânia, por assim dizer, mas eles continuam ainda praticando esse tipo de conduta. Isto atrapalha muito as negociações de paz na região. O último grande confronto foi em 2014. De lá para cá, você vai ver um ataque pontual, um ataque isolado. Não há aí nada que você possa dizer, teve uma guerra. Lá em 2014 morreram 2.000 pessoas, aí já é uma guerra mais intensa. Os túneis que ligavam a faixa de Gaza a Israel foram descobertos. Israel bombardeou a faixa de Gaza, não bombardeou a Cisjordânia. Morreram 60 soldados israelenses e mais de 2.000 soldados palestinos. Bom, então esse é um conflito que eu chamaria a sua atenção para dizer o seguinte: este conflito não está na moda, mas é o conflito mais antigo do Oriente Médio. A briga entre israelenses e palestinos. Ok? Israel versus Palestina, uma crise que pode aparecer em qualquer concurso, a qualquer momento. No próximo bloco, eu vou falar de guerra na Síria. E aí a coisa vai esquentar. Até já!